Minha torcida do Botafogo, eu sou Iverson Santos aqui do canal Tua Estrela Te Conduz. Bom dia, na medida do possível. Eu sei que tá todo mundo irritado. Hoje é segunda-feira, dia 27 de outubro. Estamos iniciando mais uma semana. Possa ser uma semana abençoada para todos nós, você, a sua família, a gente consiga realizar todos os nossos sonhos. Olha, eu fiz uma live agora há pouco aqui no canal. Depois, eu fiz a live 7h30, né? Um pouco depois da partida, um empate 2-2 contra o Santos. Você que não viu a live, vai estar passando nos cards aqui em cima, ou no final desse vídeo vai estar aqui do lado nos relacionados. Eu comi alguma coisa, tomei um banho e resolvi gravar esse vídeo aqui para conversar com a galera que não conseguiu acompanhar a live ontem. Então, vai ser o nosso pós-jogo. A gente vai falar do empate contra o Santos, 2-2 dentro de casa, o resultado muito ruim na briga pela Libertadores, mas vai ser um pós-jogo. A gente vai falar da partida, claro, mas vai ser coisas que vierem na minha cabeça. Eu vou usar mais o sentimento do que qualquer coisa. Eu vou falar o que vier na cabeça aqui. Vou tentar pontuar algumas coisas que eu falei a semana toda aqui, muita gente não entendeu, sobre panela, paneleiro. Alguns jogadores voltando já não podem começar como titular. Eu defendi o Correia essa semana, fui muito xingado. Ontem o Correia fez 2 gols. Eu falei que o John Textor não dá mais, fui muito xingado também. Enfim, cara, muitas coisas que eu conversei essa semana acabaram acontecendo na partida de ontem. E eu vou tentar aqui, vou fazer um pós-jogo natural, falar o que eu penso. E já comi, já tomei um banho. Não consegui ir pro jogo ontem porque eu tô tomando antibiótico desde sexta-feira. E tá me dando piriri. O antibiótico tá me dando dor de barriga, cara. Ontem eu fiz a live aqui, estressado, me segurando. Mas eu vou fazer esse vídeo aqui também para conversar com você que não acompanhou a live. Muitas coisas pra gente conversar, tudo isso agora. Esse vídeo aqui tá liberado para você fazer o que você quiser. Se você quiser deixar o like, você deixa. Se você quiser comentar, você comente. Tá liberado. Se você achar que eu mereço, que a gente aqui merece o like, a inscrição, inscreva-se, que é muito importante pro crescimento do canal. Gente, não é drama, não é nada. Como eu falei, eu fiz uma live agora há pouco, jantei, tomei um banho e tô gravando. Não tem muito tempo que o jogo terminou. O jogo foi 4 horas da tarde, terminou 6. Fiz a live, jantei, tomei um banho e tô aqui para conversar com vocês na manhã desta segunda-feira. Vou falar o que eu penso, vou pontuar muitas coisas. Vai ser um pós-jogo diferente, não tem notas, não tem nada. Empatamos, né? 2-2 com o Santos, dentro do Newton Santos. Um resultado muito ruim. Parece até que a gente faz drama, não sei o que, porque não é nem questão de drama. Eu tô me segurando aqui na live, eu me soltei um pouco, por isso é importante você acompanhar a live também, porque não é drama, eu tô estressado e eu tô me segurando. 2-2, resultado ruim. Primeiro eu quero dar os parabéns para a torcida do Botafogo, 20 mil ontem no Newton Santos, para quem fala que a torcida abandonou, que a torcida é culpada, 20 mil. Eu só tenho uma ressalva para fazer. Assim que terminou o jogo, com todo respeito aos 20 mil que foram, quase todo mundo, claro, teve a vaia, mas depois todo mundo deu as costas e foi embora. Não, ontem eu não pude ir, infelizmente, por conta dos antibióticos, do piriri, mas tem que protestar, a torcida tem que xingar. Pode xingar o técnico, pode xingar os jogadores, o John Textor tem que protestar, senão fica muito confortável. Eu sei que a torcida do Botafogo não tem culpa nenhuma, a gente ama esse clube, todo mundo sem forças, mas terminou o jogo, resultado ruim, vergonhoso, dentro de casa, o Santos brigando para não cair, tem que protestar, cara. Tem que xingar, não pode dar as costas e ir embora, porque senão fica muito confortável para eles. Tem que ter pressão. Tem a questão da premiação que está atrasada. Eu nem acho que os jogadores fizeram corpo mole. Os jogadores correram, o time criou. Eu vi muita gente falando também, o Botafogo até jogou bem, mas não ganhou. Se tivesse jogado bem, ganhava o jogo. Eu quero ganhar. Eu prefiro ganhar não jogando tão bem como foi contra o Ceará
do que empatar ontem da maneira que foi. Então essa aqui, o time jogou bem, o time criou, mas não ganhou, quero ganhar. Faltam 8 rodadas pro fim do Brasileiro e a gente tem que estar na Libertadores do ano que vem. Nesse momento, o Botafogo está muito ameaçado, porque a gente não sabe se o Flamengo e se o Palmeiras vão ganhar a Libertadores, a gente não sabe se o Cruzeiro vai ganhar a Copa do Brasil, então vai ser G6 talvez. G6, meu irmão. O Botafogo hoje não tem futebol para ficar entre os 6 primeiros. O Fluminense está a 3 pontos do Botafogo, tem um jogo a menos, que vai ser quarta-feira contra o Ceará, no Maracanã. Se o Fluminense ganhar, passa o Botafogo. O Vasco está encostando. Se eu não me engano, o Vasco está a 5 pontos. Ganhou ontem do Bragantino. O Vasco está a 5 pontos do Botafogo. Sendo que a gente pega o Mirassol, sábado, na casa do Mirassol, invicto. E depois do Mirassol, tem Botafogo e Vasco no Newton Santos. A gente está correndo sérios riscos do Fluminense passar a gente e do Vasco passar a gente e a gente ficar fora da pré-Libertadores. A nossa briga hoje não é nem a fase de grupos, é a pré, que começa em fevereiro. A fase de grupos só começa em abril. A gente está correndo o risco de ficar fora da pré-Libertadores. Então, realmente, é revoltante. Tivemos ali voltas importantes e eu vou tentar pontuar o que eu falei essa semana. Quando eu falo panela, eu fui muito criticado aqui, você não tá lá dentro para saber que a panela tem que acabar com a panela. A questão quando eu falo panela, porque eu não consigo dar outro nome. Para mim é isso, panela. Jogador que tá 1 mês lesionado, já volta sendo titular como Danilo, jogou bem, tá? O Danilo jogou bem, foi um dos mais criativos no meio campo, não tô falando que o Danilo foi mal, mas ele ficou 1 mês fora, volta sendo titular. O Marlon Freitas tomou um cartão ridículo contra o Flamengo, ficou fora contra o Ceará, voltou ontem sendo titular, capitão. Deixa eu só pontuar para tentar explicar para vocês. Quando eu falo Alan titular, Joaquim Correia titular, tem que dar sequência, tem que dar confiança, eu não estou falando que um jogador é melhor do que o outro. Eu não estou falando que o Alan é melhor do que o Marlon Freitas. Só que contra o Ceará, o Alan jogou bem. Fechou ali muito bem a entrada da área, passes interessantes. Teve um que o Santi quase fez o gol. O jogador do Ceará cortou a bola. O Alan jogou bem contra o Ceará. Ele não vai resolver os nossos problemas. O Joaquim Correia, eu falei, tem que manter o Joaquim Correia. Ele manteve. Como ele manteve o Jefinho também, junto com o Santi e o Cris Ramos. Eu falei que ele tinha que manter. Só que quando você tira o Alan para botar Marlon Freitas e Danilo, aí você bota o Newton na zaga, tendo o Bahia no banco, um zagueiro de origem. O que eu tô tentando explicar aqui a semana toda é um ponto. Tem que ter competitividade. Os jogadores, eles têm que competir entre eles. Se o Alan jogou bem na vitória contra o Ceará, o Alan ele tem que ser mantido como titular. Se ele estiver jogando mal, você tira e bota o Marlon Freitas. Você tira e bota o Danilo. Ontem ele entrou com o Danilo, poderia ter botado o Alan, que é um cara mais de marcação na entrada da área, tem uma boa saída de bola. Então assim, o Alan joga bem, o Alan é só um exemplo, ele não vai resolver nossos problemas, é só um exemplo. Se ele foi bem contra o Ceará, você não pode tirar ele no outro jogo, porque o cara é capitão, porque o outro que estava lesionado há 1 mês está voltando, porque você deixa os jogadores desmotivados. Tem que ter competição, os jogadores têm que brigar pela posição. Ontem, se ele tivesse botado o Savarino como titular, o Correia ia pro banco. E eu não achei que o Correia foi tão mal contra o Ceará. Se ele tivesse tirado o Jefinho ontem, ele ia botar o Arthur. O Jefinho fez gol contra o Ceará. O Alan jogou bem contra o Ceará. O Newton jogou bem contra o Ceará. Já que você queria botar o Newton na zaga, botasse o Bahia. Ele falou que o Newton tem uma saída de bola melhor, é mais rápido do que o Bahia. Ele falou que o Bahia tá treinando bem, mas ontem ele preferiu o Newton. Cara, você tem um zagueiro de origem no banco. Pra que você vai improvisar o Newton na zaga? Falhou no primeiro gol. Acho até que teve um pouco de falha do Léo Link também, que não sai do gol por nada. O Léo Link fica parado debaixo da trave, ele não sai, ele não abafa uma bola. O Cuiabano deu mole também no cruzamento.
Então, são esses tipos de coisa que você desmotiva o elenco, que você deixa os jogadores desmotivados. Por isso que eu falo de panela. Mas o Marlon Freitas é melhor do que o Alan. O Savarino é melhor do que o Correia. Não sei quem é melhor. Cara, esse não é o debate, é dar sequência, confiança pros caras. E tem que ter competição entre eles, senão você desmotiva. Tem lugar cativo. O time do Botafogo hoje, ele tem lugar cativo. O jogador, por exemplo, o Marlon Freitas, ele pode ficar um mês machucado. Quando o Marlon Freitas voltar, se alguém estiver jogando bem, vai sair para a entrada dele. Não pode, cara. Não pode. Por isso que eu falo, o Ancelotti pro ano que vem, ele não pode ficar. Ele é ruim? Não acho. Mas eu acho que ele já foi engolido pelo elenco. Ele já foi engolido. Ele escala por hierarquia. Ele não escala quem tá melhor. Ele tem medo dos jogadores. Por isso que os jogadores estão pedindo a permanência dele. Então, assim, falando um pouco do jogo. O Botafogo abre o placar com um golaço ali. O golaço foi o segundo, né? O gol do Tuco Correia, aos 22 segundos ali do primeiro tempo, o gol mais rápido do brasileiro, um lindo passe do Jefinho, 1-0 o Botafogo, depois o Santos melhor no jogo, aí vem o gol do Santos de empate, que teve falha do Nilton, que não é zagueiro, não tem caguete de zagueiro. Eu acho que o Léo Link, ele fica meio malucão, né? O Léo Link, ele é meio perdidão. O Léo Link, ele é meio... não sai, né? O Léo Link não abafa uma bola. Teve o Cuiabano que deixou o cara cruzar também, 1-1. Termina o primeiro tempo, o Botafogo volta pro segundo tempo. Sem mexidas, sem alterações. Mas fica aí que eu já volto. Aí o segundo tempo eu falo aqui na segunda parte do vídeo para dar uma respirada e outros assuntos estiverem na minha cabeça. Mas fica aí que eu já volto. Tá sendo aqui espontâneo, tá? Tô pontuando algumas coisas aqui pra gente conversar. Fica aí que eu já volto, que eu falo mais sobre alguns jogadores do segundo tempo. Ó, tô voltando aqui pra gente finalizar. Compartilha esse vídeo aí nos grupos do WhatsApp, cheio de botafoguenses que vocês participam, pra gente continuar crescendo cada vez mais. Conto com a ajuda de vocês. Rapidinho, só falando dos relacionados ontem, o Marçal ficou fora. Por que que o Nilton foi titular? Cadê o Marçal? Ele ficou fora por problemas musculares, não é novidade. O Marçal joga um jogo, no outro ele fica fora. Não é novidade isso também. E o Matheus Martins vai ficar de 6 a 8 semanas fora, tá? Teve uma lesão na posterior da coxa esquerda. Falando mais um pouquinho aqui do jogo, antes da gente falar do segundo tempo, eu tenho que falar um pouco aqui também do centroavante, né? O Cris Ramos. Assim, eu acho que as duas posições que um time de futebol tem que ter prioridade é um centroavante bom e um goleiro bom. Hoje o Botafogo não tem centroavante. Desculpa, Cris Ramos, me perdoe, mas é um dos piores centroavantes que eu vi vestir a camisa do Botafogo. Eu falei sobre ele aqui essa semana que passou. Eu fiz um vídeo aqui sobre ele, sobre o Arthur Cabral. Ele não sabe jogar de costas, ele não sabe fazer uma tabela. Ele tá fazendo gols em time pequeno. Desculpe o Juventude, desculpe o Ceará, mas ele fez gols nessas equipes jogando fora de casa, onde você não tem tanta obrigação de jogar de costas. Quando você joga no Nilton Santos, o adversário tá um pouco fechado, você tem que jogar de costas. Tu tem que fazer uma tabela. E ele tem dificuldades, cara. Então, assim, um time que tem o centroavante, Cris Ramos, e um goleiro como o Léo Link, eu não acho o Léo Link ruim, como todo mundo fala. Eu vejo muita gente falando, ele é muito ruim, fraco. Eu não acho ele tão fraco. Eu acho que ele pipoca. Ele pipocou no Atlético Paranaense, quando precisou dele no Atlético Paranaense. Ele não deu conta e agora no Botafogo a mesma coisa. Quando a gente tá precisando dele, ele não tá dando conta. O Léo Link, ele tem um salário um pouco alto, ele não é um goleiro barato e a gente tá precisando dele. Então, assim, o Léo Link, ele tá sentindo a pressão. E isso que me irrita muito. Ele fica parado, ele não sai, ele é inseguro, ele não passa confiança pra defesa. Enfim, eu tinha que falar aqui um pouco do Cris Ramos também, porque realmente é muito complicado. E o segundo tempo, o Botafogo não fez mexidas ali no começo do jogo. O Botafogo até chegou, teve chances de fazer gols. O Botafogo perde gols que não pode perder. O Cuiabano tá muito mal, a gente reclama muito do Vitinho. Mas o Cuiabano tá jogando muito mal. Ontem o Cuiabano perdeu um gol de cabeça no final do primeiro tempo, que não pode perder. O Botafogo perde gols que não dá, tem que matar o jogo. Ali o Brazão, o goleiro do Santos, fazendo boas defesas também. E veio o lance do pênalti.
aí já não é culpa do técnico. Os gols que o Botafogo tomou ontem, talvez um pouquinho do Newton, porque poderia botar o Bahia, um zagueiro de origem, mas o gol que o Botafogo, os dois que o Botafogo toma ontem, qual é a culpa do técnico, gente? O Vitinho fez um pênalti, a gente pode debater aqui, foi pênalti, não foi? Mas ele deu um carrinho, cara, sem bola, correu risco, sabe? E não vai ter ninguém para cobrar o Vitinho, não vai tomar uma multa. Quem vai cobrar o Vitinho? Premiação tá atrasada, o Botafogo não tem comando, o elenco já engoliu o técnico, o John Textor, a gente não sabe nem aonde tá. Então o Vitinho não vai ser cobrado, não vai tomar uma multa. Um pênalti ridículo, 2-2 pro Santos. Então assim, o Botafogo tem uma marca negativa, né? O Botafogo nessa temporada, ele tem 15 jogos no Newton Santos. Tomou 18 gols. O Botafogo está a 2 gols de se tornar o pior ano da era SAF em relação a gols tomados no Newton Santos. Em 2022, o primeiro ano de SAF, a gente tomou 19 gols no Newton Santos. 2023, a gente tomou 17 gols. 2024, ano passado, a gente tomou 13 gols no Newton Santos. E esse ano a gente já tomou 18 e ainda tem 4 jogos no Newton Santos. Se o Botafogo continuar tomando gols, vai ser o pior ano da era SAF de gols tomados até aqui, porque o pior foi 2022 com 19. Então se a gente tomar mais 2 gols, vai ser o pior ano da era SAF nesse sentido. Então, não acho que a questão de tomar gol... O Botafogo ele tem muita facilidade em tomar gols. Isso me irrita muito. Mas aí não é só culpa do técnico. Falta um cara de combate. O Gregory faz muita falta. Os nossos volantes estavam machucados. A gente quase não tem rotação de volante. Os titulares estavam sendo o Newton, Marlon Freitas. Depois o Alan joga. Aí o Danilo se machuca, isso faz falta também. Nós não temos um goleiro de confiança, a gente perde o Caio Pantaleão, aí o Barbosa suspenso, aí o David Ricardo suspenso, não tem ali jogadores para controlar o jogo, é muita trocação, o jogo é lá e cá, não para, a defesa fica exposta. Eu nem acho que o fato de tomar gols é somente culpa do técnico, não acho. Tem muitos outros fatores também, a marcação encaixada desde lá da frente. Então, realmente, são coisas aí que, só pra gente entrar numa reta final de vídeo aqui, e eu sendo sincero com vocês, eu não sei se a gente vai pra Libertadores, não sei mesmo. Se você me perguntar hoje, eu acho até que o Botafogo nem merece ir pra Libertadores. O Botafogo joga pior do que o Vasco, o Botafogo joga pior do que o Bahia, pior do que o Mirassol. Fluminense, eu tenho dúvidas, mas como eu disse, o Fluminense, quarta-feira, jogo atrasado contra o Ceará no Maracanã, se ganhar já passa o Botafogo. Então assim, eu nem sei se o Botafogo realmente merece estar na Libertadores do ano que vem. E isso é preocupante porque por todos os problemas que nós já vamos enfrentar, ficar fora de uma Libertadores, jogar uma Sul-Americana, seria muita vergonha para um elenco de 700 milhões de reais. Tem muita gente que fala também, o Botafogo investiu errado. Eu tenho dúvidas, porque o Botafogo trouxe até jogadores interessantes. O Botafogo trouxe o Santi, trouxe o Montoro, trouxe o Danilo, trouxe o Caio Pantaleão, o Neto, quando chegou, todo mundo falava que era um bom goleiro, o Arthur Cabral. Eu nem sei se o Botafogo investiu tão errado, o Correia, mas eu acho que são muitos jogadores parecidos. O Correia parece o Savarino, parece o Montoro, parece o Santi, parece o Arthur. Aí você traz um centroavante que é o Arthur Cabral, que não combina com o estilo de jogo do Botafogo. Aí você não tem pontas rápidos, agudos de velocidade, porque tem muito jogador parecido. Aí você traz o Pantaleão, se machuca. O Danilo se machuca. Aí o Danilo não combina com o Marlon Freitas. É realmente complicado a situação do Botafogo. Eu não sei se gastou mal. Claro, Juan Cruz, Mastriani, Pires Ramos. Tem a galera que o Botafogo trouxe, Elias Manuel, que realmente não tem condições. Mas eu não sei se o Botafogo gastou tão mal como todo mundo fala. Mas eu acho que faltou planejamento, sabe? Trocas de técnicos, faltou você trazer jogadores com características que precisa, diferentes. Enfim, tudo isso que tá vindo na minha cabeça aqui, a gente tá conversando. Se eu ficar aqui, vai ficar até amanhã. Mas eu não sei se a gente vai pra Libertadores, não sei se o Botafogo merece.
é preocupante. Sábado tem o Mirassol na casa deles, invicto, jogo difícil. Depois o Vasco e vamos ver o que acontece aí nos próximos jogos, beleza? É isso, acho que eu não tenho mais nada pra falar não, acho que eu falei tudo. Deixa eu ver aqui, é isso. Jefinho, parabéns pelas assistências. Nos últimos 5 jogos, 2 gols, 2 assistências. O Jefinho. O Correia mostrou que hoje ele é titular no lugar do Savarino. Esses aí são os pontos positivos. E acho que é isso. Chegou até aqui, obrigado sempre pelo carinho, pela audiência. Se cuida, fique com Deus. Boa segunda-feira, boa semana. Tudo for saindo aí relacionado ao Botafogo, 5 da tarde, estou de volta. Muitas notícias, informações, opiniões sobre o nosso glorioso. Inscreva-se no canal, deixa o like, ative o sino. Forão, eu gosto mais de você do que de mim.